Sejam muito bem-vindos a essa aula onde eu vou falar para quem o salário nunca sobra. Esse é o nosso tema de hoje. Se seu salário nunca sobra, essa é a única solução. E o que a gente vai falar hoje é um assunto bem delicado, então eu quero a atenção de vocês. Primeiro ponto. Quando a gente fala se o salário nunca sobra, essa é a única solução. O que eu estou desenhando aqui? O que eu estou desenhando? Eu estou desenhando que você trabalha, então presta atenção. Pode parecer idiota e óbvio, mas presta atenção em mim. E hoje eu vou repetir muito. Presta atenção, presta atenção. Pode parecer óbvio, mas eu tenho que partir do princípio que você trabalha. Eu tenho que partir desse princípio. Daja, eu estou desempregado. Se você está desempregado, desempregada, sinta o meu abraço. Tô aqui para te ajudar também. Porém, essa live não é para você. Você primeiro precisa arrumar um emprego. Então, para quem que não é essa live? Para quem não tem renda. Daji, mas eu tô fazendo bico. Então, você tem renda. Ah, entendeu? Se você tá recebendo zero dinheiro, essa live não é para você. Porque você não tem renda. Sua preocupação tem que ser gerar renda. Então, eu parti do princípio que quem não tem renda, esse papo não é para essa pessoa. Você não tá recebendo R$0, esse papo não é para você. Agora, eu parto do princípio que você tem renda. Como é que uma pessoa consegue ganhar dinheiro? Se ela é uma investidora, tem aluguéis, ela não trabalha. Mas a maior parte de quem tá aqui acorda pela manhã, tal qual eu acordei hoje, toma seu café da manhã, quando dá tempo, pega uma condução, um trânsito, uma carona, enfim, vai pro teu trabalho. Senta numa mesa como essa, ou vai para um chão de fábrica, ou vai para a loja, dependente de onde você trabalha, um órgão público, senta a bunda na cadeira e trabalha. Parte desse princípio. Vocês vão entender porque que eu estou fazendo esse raciocínio. Aí a pessoa rala. Deixa a criança na escola, resolve o problema, faz o que o chefe pede, cumpre seu serviço e vai para casa. Faz isso durante 30 dias seguidos. 30 dias. Pega as informações. Se a pessoa tem consignado, ela faz isso durante 10 dias só para pagar os consignados. Como assim, Daji? Meu irmãozinho e minha irmãzinha que tem consignado, faz conta comigo. 1/3 do seu salário vai para o consignado. 33%. 1/3. Você trabalha 10 dias só para pagar consignado. Basicamente, você fez isso na intenção de acertar, para fazer alguma coisa na sua vida, para pagar cartão. Não vou entrar nesse mérito agora. 10 dias você trabalha só para pagar o consignado. E o resto, porque sim, você fica com o resto. Você fica com o resto do seu salário. Infelizmente, é como é, fez o consignado. Você paga a fatura do cartão, você paga o juro do cheque especial, você paga uma série de coisas e você é um endividado constante. Você sobrevive. E eu não estou dizendo que seu nome está sujo, eu não estou dizendo que você está com nada. Você muito provavelmente estava como a Shirley. Eu consigo pagar. Pago um juro aqui, pago um juro ali, renovo um consignado, antecipo o 13º, antecipa o imposto de renda. Se seu salário não sobra, eu já fiz uma live falando sobre a sua indignação. Tem aí no meu Instagram, eu faço essa live com muita frequência. Se você ouvir o que eu falei agora e você não for tomado por um desespero e uma indignação, absolutamente nada do que eu faço nessa rede social vai servir para você. Nada, pode ir embora. Inclusive, pode ir embora. Se essa vida que eu acabei de desenhar agora aqui, um salário, 10 dias só para pagar consignado, o resto, a sobra, aquele resto do prato que fica, você finge que vive, porque você está sempre pagando juros, sempre renovando consignado, e essa é a sua vida mês após mês. E tá bom para você? Nada do que eu faço aqui vai servir para você. Você vai ter que se lascar mais um pouco para em algum momento, como a Shirley, teve que demorar aí um bom tempo, que eu entrevistei ontem, demorou para falar, não, isso não tá certo, preciso fazer alguma coisa. E eu só estou falando isso aqui porque talvez você me acompanhe há um bom tempo, mas tem gente chegando aqui agora. E se você me acompanha há mais de 3 meses e a sua vida está uma porcaria ainda, tem alguma coisa errada. Porque uma pessoa que fica aqui nas minhas redes sociais por 3 meses é o tempo suficiente para ela decidir que ela vai fazer sozinha. Que ela não quer pagar para ter ajuda e que ela quer fazer sozinha. Se tu tá me acompanhando no conteúdo de graça por 3 meses e tua vida ainda tá uma merda, você não está fazendo o que precisa ser feito.
Porque uma pessoa que vai fazer o meu conteúdo de graça, ela vai maratonar o meu YouTube. Ela vai assistir os 500 aulas que eu tenho lá. Ela vai parar a vida dela e vai separar 4 horas por dia para estudar o meu conteúdo de graça, o meu e de outras pessoas. Então, quando eu falo que eu jogo preto no branco aqui, é que eu não lido com pessoas que eu tô vendendo uma oportunidade para elas, da vida delas ficar um pouco melhor. Eu tô lidando com gente que tá na UTI. Tá na UTI. Na UTI não dá tempo pra você pensar. Ninguém fica 6 meses, 1 ano na UTI bem. Uma pessoa, quando ela fica muito tempo na UTI, ela vai definhando. A ideia da UTI é levar a pessoa pro quarto. Qual que é a alegria de um médico? Putz, posso tirar o ventilador? Manda pro quarto, porque ficar aqui na UTI é um ambiente inóspito, né? Muita bactéria, muita doença, ambiente não pode receber visita, a pessoa vai ficando, é o cenário horrível. A gente viu isso no Covid, eu acredito que muita gente morreu mais de sofrimento da UTI do que de problema respiratório mesmo. E quando eu jogo a real assim pra vocês, turma, que não dá pra gente ficar falando de problema financeiro grave, que é super endividamento, que é o que eu trato aqui, como se fosse, sei lá, arrozinho e feijão, sobremesa da Ana Maria. Não dá. Então, quando eu falo isso no começo, é porque o tema dessa live é uma vergonha por si só. Seu salário não sobrar, isso não devia ser uma hipótese. Mas como é, eu decidi fazer uma internet aqui, uma rede social, trabalhar nisso. Eu decidi ser professora desse tipo de problema. Porque eu não ensino investimento, eu não ensino milhas, eu não ensino renda extra, eu nem sequer ensino orçamento. Vai fazer orçamento do quê? Vai fazer orçamento do seu cheque especial? Vai fazer orçamento de em quantas vezes é melhor parcelar a fatura do cartão? Vai fazer o orçamento de qual é o banco que tem o consignado mais barato, porque mais um mês eu preciso renovar o meu consignado. É disso que a gente vai fazer orçamento? Então essa não é uma live que eu vou jogar ali mansinho. Não dá, gente. Não dá pra falar de um assunto que tá ferrando com a tua vida de forma leve. Só que é muito provável que isso tá ferrando a sua vida e você não percebe. Porque esse é o normal. E eu tô te acusando? Não, eu tô dizendo que eu era assim. Eu vivi esse desenho aqui que eu fiz pra vocês durante 7 anos da minha vida. Eu entrei no mercado de trabalho, trabalhando de carteira assinada, com 17 para 18 anos. Eu fui emancipada, pra vocês terem uma ideia. Eu fui lá no cartório e ganhei a maioridade civil. Pergunta por que eu fui emancipada. Fui emancipada porque naquela época não tinha conta salário e eu tinha que abrir uma conta no banco. E meus pais tinham nome sujo. E não tinha como abrir conta pra mim. Ó, absurdo. Fui emancipada e trabalhei de CLT. Do dia que eu trabalhei de CLT, 18 anos, até os 26 que eu saí do banco, entre sair 27, eu saí do banco 27. De todo o meu tempo de CLT, essa foi a minha vida. 10 dias pagando consignado, o restante pagando sob medida do Itaú, quando eu trabalhava na outra empresa, chamava Autotrack, era uma empresa de rastreador de caminhão. Vivia no sob medida, vivia refinanciando minhas dívidas no Itaú a cada 2, 3 meses, pegando meu 13º para pagar dívida, pegando meu IR, antecipando meu IR quando eu tinha antecipação. Entrei no banco, mas não foi uma questão de 3 meses, eu já fiz um consignado para pagar cartão de crédito. Então, eu vivia minha vida inteira assim, até chegar ao ponto de eu cortar comida. E aí, quando eu me vi nessa situação, eu ainda não me indignei. A culpa era minha. Eu era burra, gerente de banco, contadora, retardada. Era assim que eu me referia. Desculpa o termo retardada, que é um termo que a gente não deve usar. Mas era assim que eu me sentia, tá? Era como eu me referia a mim mesma. Eu sou uma burra. Contadora. Tanto que eu demorei pra formar, porque eu falava assim, eu não sei isso. Eu tô fazendo essa faculdade, mas não consigo colocar nem na minha vida. Então, quando eu falo disso, é porque nada técnico importa enquanto você não entende isso. O quanto isso que está acontecendo com você, de você estar nesse ciclo louco de viver para pagar conta e juro para banco, tá lascando com a tua vida. Hoje, logo pela manhã, eu pensei assim, cara, eu não sou ninguém. Por que eu falo que eu não sou ninguém? Ninguém me conhece na China. Ninguém me conhece na Austrália. Sabe quem que me conhece? Quem conhece a minha história. Quem sabe quem eu sou e quem vive comigo todos os dias. Eu existo aqui, convivendo com as pessoas, entrando no trabalho, tarará, tarará, tarará. Ou seja, o que eu tenho é a minha vida, a minha história. O que eu tô vivendo. Sai do teu corpo. Finge que você teve aquele negócio que fala que é a experiência de quase morte.
Sai do teu corpo, olha pra tua vida, você gosta do que vê? Você fica orgulhoso de ver? Você olha pra tua vida e fala assim, cara, eu não tenho paciência muitas vezes pra sentar pra brincar com meu filho. Eu não tenho ânimo pra fazer uma especialização, porque eu tô exausta, eu trabalho só pra pagar conta. Eu não posso final de semana levar meu filho pra tomar sorvete. A Shirley falou isso ontem, na verdade a Kátia falou. Ela falou assim, Dade, eu não tinha como levar minha filha do outro lado da rua, na pracinha, cidade interior. O que tem pra fazer na cidade interior? Ir na pracinha com a igreja tomar um sorvete. Nem isso eu podia mais fazer. Olha pro filme da tua vida. Por quê? Quando eu boto isso em pauta, é porque, muito provavelmente, você estava vivendo assim, até que eu apareci na sua frente, você começou a querer ver, abre um pouquinho assim, e é capaz de você passar mais uns 6 meses assim. Ah, eu acho que tem uma opção, mas eu não sei se eu quero. Vai que esse negócio é para deixar o nome sujo. Ah, porque eu tenho medo de falar com o banco, porque banco não negocia com quem tá em dia. Ah, porque não dá, é difícil, né? O Bradesco, então é impossível negociar. E aí você vai deixar a sua vida assim, mais 6 meses, 1 ano, na boa. É o que eu falo pra você. Todas as vezes que alguém desiste de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, bota a culpa em mim. Eu falo assim, é porque eu não expliquei o suficiente. Então eu vou explicar o quanto eu tiver que explicar pra você entender que a decisão de sair disso tem que partir de você. Eu posso virar uma pirueta aqui, não vai adiantar nada, porque você vai ter que decidir, olhar pra tua vida e falar assim, essa não é a vida que eu sonhei pra mim. E eu não tô falando de luxo, eu não tô falando de carro, eu não tô falando de viagem pra Austrália, pra Disney, eu tô falando de você poder pagar o seu mercado no débito, como a Kátia diz que hoje faz. Eu tô falando de você falar, eu ganho 2.000, eu pago as minhas contas, digamos que você tenha R$700 por mês de dívida, sobra 1.300 para eu fazer o meu mercado, para eu fazer as coisas, porque eu ganho 2.000. Eu não estou nem pautando sobre quanto você ganha. E você chegou até aí por uma série de decisões. Quando eu falo do registrato, que eu falo para você entrar lá no grupo do WhatsApp, pegar o registrato, porque a gente vai ter que olhar quais foram as séries de decisões que trouxe você até aqui, que fez com que você chegasse até aqui com esse montante de dívida que a gente chama de superendividamento, endividamento grave. O nome não importa, mas eu prefiro chamar de endividamento grave. Superendividamento é uma palavrinha da moda, então eu prefiro chamar de endividamento grave, para que daí você possa sair disso. Porque tudo que eu vou falar para você daqui para frente é extremamente útil e necessário. Só que ele só funciona com uma pessoa muito fula da vida. Uma pessoa muito revoltada. Uma pessoa disposta a tudo para parar com isso. Aí eu pergunto para você, você está disposto a tudo? Você está disposto a enfrentar esse gigante chamado sistema financeiro? E eu te garanto que isso não vai te causar nenhum dano. Você não vai ficar restrito, você não vai ficar bloqueado, você não vai nada. Só que o sistema financeiro vive assim, é como ele funciona. Não tem expectativa nenhuma de funcionar, porque o sistema financeiro não faz nada errado. É isso mesmo que você está ouvindo, você vai me odiar agora, né? O sistema financeiro não faz nada que você não tenha autorizado para ele. É isso aí. O sistema financeiro não faz nada sem um papel. Você pode acusar o banco de tudo que você quiser. O juro caro que ele te cobra, você concordou? O desconto automático do teu salário, você concordou? A tarifa de pacote de R$100, você contratou? O parcelamento de fatura foi você quem autorizou? Então você vai me ouvir, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O banco faz um monte de coisa que, julgando de longe, realmente você vai falar, nossa, é um juro muito alto, abusivo, como a galera gosta de falar. Só que, peraí, quem contratou esse juro? Ele estava com uma arma na cabeça? Não, não estava. E aí, quando eu começo a entender isso, eu tomo consciência que eu não sou 100% vítima. Tanto que eu falo, a culpa não é toda sua. A culpa, vamos português aqui, a culpa não é toda sua, mas existe uma parcela de responsabilidade que é sua. Ou seja, ninguém vai sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar com essa posiçãozinha, porque os bancos são abusivos. Pare de pagar o banco, que o banco vai querer receber e vai vir fazer um Ferraz é limpa-nome. Entra com o processo na justiça. Um monte de gente berrando aí pra você fazer um monte de coisa, menos falando assim, vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A minha vibe aqui é essa. Vamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é teu direito, o que é teu dever? O que é direito do banco, o que é dever do banco? Ponto. Aí abre-se um mar de oportunidade e de possibilidade. A parada do salário não sobrar, você vai ter 3 vertentes relacionadas a ela. Grava isso. Fica aqui comigo.
Eu tenho 3 vertentes associadas com o fato o salário não sobrar. A primeira coisa que faz o salário não sobrar é o endividamento. O ser humano está todo enrolado em dívida. A gente tem um segundo fator. A pessoa viver um padrão de vida desadequado com o que ela ganha. É minoria, tá? É minoria. E você tem um terceiro fator. O salário da pessoa não sobra porque, além das dívidas dela serem muito altas, ela deu autorização para o banco fazer o que quisesse com o salário dela. E aí ela pactuou com esse banco uma relação de escravidão civilmente aceita. Vou falar menos chique. Uma relação de escravidão velada. Você assinou os papéis todos para o banco permitindo que isso aqui acontecesse. Então, se eu tenho 3 vertentes do salário não sobrar, eu tenho a primeira vertente aqui, que é a vertente a pessoa está cheia de dívida. Como é que eu resolvo esse problema? Negociando a dívida. Não é o papo da aula de hoje, já vou adiantar para vocês. Por quê? Negociar dívida tem técnica, estratégia. Semana Mais Dinheiro Zero Dívida tá chegando, começa dia 27, vai até dia 31. Eu vou falar bastante disso aqui, ó. Negociação de dívida. Como é que eu reduzo? Como é que eu adapto a parcela do cartão para caber na minha renda? Inclusive, todas as pessoas que eu estou entrevistando estão contando isso para vocês. Olha, eu consegui parcelar, o banco estava me cobrando tanto, reduziu tanto. Tá aqui, negociação de dívida. Quando eu tenho uma segunda vertente aqui, que é padrão de vida, na boa, a pessoa que está devendo já não faz mercado do jeito que queria. A pessoa não compra mais manteiga, compra margarina. A pessoa já não tem lazer. Pizza, esquece. No máximo um cachorro quente em casa. A Hilda falou que a maior alegria dela foi fazer um cachorro quente. Será que essa pessoa que está toda endividada, presa, com seu salário não sobrando, está gastando R$300 no restaurante? Pouco provável. Então, eu não olho para vocês aqui e acho que vocês são essas pessoas que precisam de educação financeira sobre gastos. Por isso que você não vai ver aqui a da GL falando, corta o teu mercado, faz por semana, compra no Hortifruti, ou vai na feira, ou vai no negócio lá, economiza no café. Não compra coca no almoço. Você não vai ver isso aqui. Isso aí tem um monte de canalzinho de educação financeira bom pra caramba, muito melhor do que eu. Tem. Educação financeira tem. Às vezes você não procurou, mas ela existe. Esse aqui vai te ensinar. Isso aqui é importante, isso aqui não é lixo. Isso aqui é muito importante. Mas pra quem tá todo ferrado, a pessoa já cortou tudo isso aqui. A pessoa já cortou tudo isso aqui na tentativa de fazer o dinheiro sobrar. Aí, quando eu entendo que essas 2 vertentes existem, eu não tô dizendo que nada disso aqui é inútil. A negociação de dívida existe, é necessária, o ajuste de gastos é necessário, só que eu não consigo fazer nada disso aqui sem cortar o pacto de escravidão firmada com o sistema financeiro. Então, se eu tenho 3 coisas que fazem o salário de uma pessoa sobrar, eu primeiro vou naquela que vai resolver o drama, que é a relação de escravidão com o banco. Vou sair das finanças e vou para um exemplo de hospital. Ser humaninho chegou lá na UTI. Ser humaninho chegou na UTI. Ele tá com um corte na barriga, ele tá com o braço quebrado, mas ele perfurou o pulmão e não está respirando direito. O que vocês acham que o médico vai resolver primeiro? Corte na barriga, braço quebrado, pulmão não funcionando. Respondam para mim. Corte, pulmão ou braço? Qual vocês acham que o médico da UTI vai resolver primeiro? O médico, primeira coisa, ele vai cuidar do que é vital. Coração, pulmão. Eu nem sou médica, gente, mas eu não precisa ser médico para você entender. Ele vai resolver o que está colocando o risco. Um corte na barriga coloca uma vida em risco? Não. Um braço quebrado coloca uma vida em risco? Não, se for o caso, amputa o braço. Tanto que eles fazem isso, vai lá. O braço está necrosado, amputa o braço. Melhor ficar sem braço vivo do que ficar com o braço. Ele vai colocar o respirador na pessoa, pro oxigênio vir de fora, se o pulmão tá todo lascado. Isso assim, não sou médica, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo. Volta pra tua vida. Volta pra tua vida. E eu me emociono falando disso, gente, porque vocês são essas pessoas. O que é o braço? O braço é você dizer que seu juro tá caro. O braço é você querer baixar o juro do teu consignado. O braço é você pensar numa forma de pagar o cartão. Eu não tenho dinheiro para pagar o cartão, como é que eu arrumo dinheiro? Eu vou fazer um empréstimo. O braço é isso.
O corte na barriga é você ir no mercado, muitas vezes com os seus filhos. Não, filho, mamãe não pode levar isso aqui, é caro. Não, meu amor, corta o desenho, deixa só Netflix aí. Não tem TV a cabo, não. Só Netflix e olha lá. Netflix vão pegar ao contrário. E você começa a cortar gasto. Não vamos visitar a mamãe, não. É longe, vai gastar combustível. Vamos ficar em casa mesmo. Esse é o corte na barriga. E não resolve nada. E enquanto isso, teu pulmão tá perfurado. Porque o banco mexe no teu salário todo mês. Porque você se tornou um escravo financeiro do sistema financeiro. E eu vou dizer pra vocês que eu tô dando aula aqui, ó, há 30 minutos. Parece que eu não falei nada com coisa nenhuma. A sensação que eu tenho falando isso pra vocês é que eu, como professora técnica, né, que quer ensinar a resolução tal, como é que faz isso, como é que faz aquilo, é que eu não ensinei nada com coisa nenhuma. Porque a gente é técnico, né? Eu quero ensinar pra você, igual médico, ó, fulano. Chegou a pessoa assim, põe no respirador, precisa pensar. Só que precisa pensar, porque vocês não são médicos da vida financeira de vocês. Vocês nunca foram ensinados sobre educação financeira, assim como eu também não fui. Para piorar um pouco, quem educou você financeiramente foi o sistema financeiro, foi o teu gerente do banco. Não tem como abrir conta salário, só tem como abrir conta corrente. Não tem como não ter tarifa. Pelo menos R$12 você tem que pagar. É o pacote mínimo do banco. Não tem o que fazer, você tem que fazer um empréstimo. Olha, infelizmente eu tô vendo que a sua situação tá difícil, né? Que você tem uma dívida aqui, mas eu tenho uma solução para você. Vamos juntar tudo numa parcela só e você vai pagar em 120 meses. Uau, o gerente tá me ajudando. Então eu preciso falar. Eu preciso falar. Porque quem educou vocês não vai mostrar para você que o que está acontecendo com você não é certo. E aí, quando eu parto do princípio que você está fazendo de um jeito, é porque você tem um hábito. Você já tem um comportamento arraigado em você. Não tem como, o banco pega o meu salário, eu vou cortar gasto, eu preciso reduzir as dívidas ou fazer mais dívida. E quando você é adulto, anota isso que eu tô falando para você. Quando você é adulto e você passa a sobreviver, ou seja, apesar de todas essas coisas horríveis que estão acontecendo com você, apesar de tudo que está acontecendo com você, você tá vivo. Você tá vivo. Você tá aqui assistindo uma aula na internet, você não tá morto debaixo da terra. O que teu cérebro entende? O teu cérebro acostuma a viver desse jeito. Acostuma, gente. É exatamente isso. Acostuma. O teu cérebro, ele aprende. Ele vai falar assim, entendi, ela é ferrada, lascada, não tem dinheiro. Beleza, a gente se acostuma a comer mal. Como é que eu me adapto aqui com um corpo que é mal nutrido? Beleza, o corpo se adapta, ele se reajusta. Essa pessoa tá meio triste, né? Porque não tem dinheiro pra fazer X. Não tem problema, a gente se adapta. Vamos achar outro prazerzinho pra ela? Aí entra os jogos, o álcool, vício por consumo. Uma pessoa que não tem dinheiro, o que normalmente ela faz? Compra um monte de coisa baratinha. Come. A pessoa normalmente desenvolve algum comportamento com comida ou álcool. E de preferência uma coisa que não gaste muito dinheiro. O que hoje não gasta muito dinheiro e dá uma sensação de prazerzinho? Joguinho e internet. Internet você fica ali no feed. A minha vida tá uma bosta? 1 hora, 2 horas, aí eu vou dormir. Amanhã começa tudo de novo. Trabalhar sem dinheiro, dívida. Jogos. Candy Crush. Acabou, tô com sono. Vou dormir. Amanhã começa tudo de novo. Então, ensinar finanças, turma. Falar pra vocês sobre finanças, na boa, tem na internet. Eu tô falando pra vocês coisas que eu queria que alguém tivesse me mostrado quando eu tava vivendo desse jeito. Então, eu tive compulsão alimentar quando tava devendo, depressão, queria me matar e ficava fazendo coisa inútil. Conversando com gente inútil, gastando tempo com gente inútil, perdendo tempo na internet com gente inútil, vivendo uma vida que eu comecei com a minha vida, é meu destino, é o que me resta. Dito isso, uma vez que você toma consciência, a tua vida não tem como você ver isso aqui e você falar, vou desconsiderar. Não tem como. A partir do momento que você entendeu isso, você pode ver o outro lado. Se eu tenho o pulmão, é o desconto automático no salário da vida da pessoa. Eu começo do salário para frente. Então eu chego lá no começo,
que eu considero, lembra que eu comecei a aula falando, eu considero que você trabalha numa empresa ou num órgão público e que você tenha um salário. Eu começo lá do salário. O que acontece com o pagamento dessa pessoa? O pagamento dela. Ela recebe e ela tem os descontos dos consignados. Mas espera aí, qual é a regra? Como é que essa empresa ou esse órgão público paga o salário? Em geral, fiquem comigo aqui. Isso é uma coisa que parece ser irrelevante, mas é a chave do que eu vou falar aqui agora. O teu órgão de pagamento, a tua empresa, o teu trabalho de CLT... Dagi, eu sou autônomo. Você é autônomo significa que você recebe onde você quiser. Tô falando com assalariado aqui, então o autônomo segura aí um pouquinho, porque tudo que eu falei aqui serve para o autônomo também. Mas eu vou focar aqui na galera que ganha por mês e que tem menos domínio sobre o pagamento. Tem 4 formas do teu órgão pagar. Ou ele vai falar para você, vou virar aqui, ou ele vai falar para você que você tem que receber naquele banco, uma grande maioria é assim, ou ele vai falar que você tem que receber em alguns bancos, mas tem uns 6, ele fala assim, você pode abrir no Brasil, Bradesco, no Santander. Quem é assim é o Exército, o Ministério Público. Exemplo, tá? Exército, Aeronáutica, Ministério, tem isso aqui, eles dão 6 bancos e falam, pode escolher entre esses 6. Governo do Estado de Mato Grosso, por exemplo, só paga no Banco do Brasil. Então, eu tenho uma exigência, tem que ser no Banco do Brasil. Tem gente que é funcionário do Exército e não sabe que pode trocar de banco, que tem 6 opções de banco. Quais são as outras opções? O banco fala assim, você pode receber onde você quiser, só me dá o número da conta. Só me dá o número da conta. E tem mais um aqui que o banco fala, eu vou te pagar só por conta salário, mas você pode abrir a conta salário no Brasil, Bradesco e no Santander. Na ordem, eu fiz a ordem ao contrário, vou reorganizar aqui. O banco paga por conta salário em um único banco, Governo do Estado do Mato Grosso. O banco paga por conta salário, mas tem mais de uma opção de conta salário. Você pode abrir no Bradesco, no Brasil, no Santander. Exército é assim. Exército eu tenho certeza que é assim. O banco fala assim, olha, eu pago por conta corrente, ou seja, eu vou depositar em conta corrente, mas só pode ser nesses bancos aqui. Aqui a gente tem outras empresas que são assim, é menos, tá? É mais comum esses 2 que eu falei aqui. E por fim o banco fala assim, me dá o número da tua conta. Então normalmente, né, as pessoas elas recebem, a mais comum são essas 2 primeiras formas. Então, quando eu vou começar a tirar a pessoa dessa escravidão financeira que ela tem por conta do salário dela, que está todo enrolado com o banco, eu começo na origem, que é descobrindo qual dessas 4 formas o meu órgão paga, a minha empresa paga. Eu falo muito órgão, mas é órgão ou empresa. E aí, a partir do momento que eu decido que o governo do estado do Mato Grosso só paga no Banco do Brasil por conta salário, eu tenho direito a conta salário. A própria empresa, ela disponibiliza uma carta para você. Então, a gente tem a proteção salarial, ela não é uma mágica para não pagar o banco, para dar o calote. Ela é para entender o que está acontecendo com o pulmão perfurado. Por que essa ser humana está num caos financeiro que ela nem sequer consegue negociar a dívida porque na calada da noite o banco pega o dinheiro dela. É na calada da noite. A empresa deposita, o banco tira. A empresa deposita, o banco tira. A pessoa não consegue, ela não tem reação. Não consegue fazer nada. Quando eu descubro isso, aí eu sei que existem trocentas possibilidades aqui para baixo. Pode ser que você recebe pelo INSS, o INSS paga por conta benefício. E não pode ser em banco digital, só banco tradicional. Mas lá no meu INSS você troca o lugar que você recebe, com 3 cliquezinhos no aplicativo. Então tem o INSS. E tem uma galerinha que prometeu para o banco que ia fazer a portabilidade do salário e ia ter um desconto na taxa da casa. Mas é uma minoria. A maioria é esse primeiro cenário que eu coloquei. Quando eu descubro que a minha empresa paga de uma determinada forma, o que fica na minha cabeça? Que em algum momento, quando eu me filiei a essa empresa, passei no concurso, eu vou lá no banco abrir a conta. E o gerente faz tudo que ele quer. Ele me dá um monte de papel. Vamos fazer um teste? Você tem na sua casa uma pasta com uma cópia de tudo que você assinou na abertura da sua conta corrente salário? Coloca sim se você tem, não se você não tem. Você leu
cada cláusula do teu termo de abertura de conta, termo de transferência da conta salário para conta corrente, coloca sim se você leu, coloca não se você não leu. Acho pouco provável você ter essas duas coisas. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês. Espera aí que eu vou sumir da câmera um pouquinho. Volto a dizer que fui gerente de banco durante 8 anos. Como é que funciona quando você recebe um funcionário para abrir conta? Funciona assim, vou pegar uns papéis aqui. Oi, fulana, tudo bem? Ah, você é do governo do estado? Legal, senta aqui. Tá, ó, tá aqui, ó, você vai assinar aqui, isso, aqui, isso, aqui, isso. Ah, vai começar agora, que legal. Assina aqui, isso. Ah, beleza, ó, obrigada. Ó, deixa eu te contar. Você vai receber o cartão na sua casa, fica tranquilo, e aí tem a tarifa do mês que vai descontar tal, e qualquer coisa que você precisar, tá aqui meu cartão, tá bom? Eu sou sua gerente, inclusive, ó, assim que você receber o seu primeiro salário, já vai ter consignado, um monte de coisa liberada. Cartão de crédito, ó, já aprovou aqui 8 mil pra você. Ah, obrigada. Beijo. Tchau. Próximo. É assim. Foi assim com vocês? Sim ou não? Foi assim comigo. É assim que eu fazia com meus clientes. Na verdade, tem uma parte além ainda, que é assim, ó. Vamos fazer uma poupança forçada? Tem um produto do banco que é assim, você vai colocar R$20 todo mês, ainda vai concorrer a um monte de sorteio. É igual você jogar na loteria e você concorrer toda semana e ainda o dinheiro fica pra você não paga. Vamos fazer? Assina aqui. Então, quando você entende isso, o que tinha ali naqueles documentos? Né? Existem duas resoluções do Banco Central, que é a resolução Banco Central, lembra? Pai dos bancos, órgão fiscalizador e regulador do sistema financeiro. Eu não vou explicar toda a função do Banco Central para vocês, porque é chato. Eu vou explicar para vocês o seguinte, o Banco Central ele regula algumas coisas e fiscaliza. Deixa eu ver se o banco está cumprindo a função dele. Então, quando eu digo que o banco não faz nada errado, é porque naqueles documentos que você assinou, todos os requisitos das resoluções, que mudaram de número agora, mas é a 5.058 e a 4.790, porque essas resoluções trocam toda hora. Então, a outra, que era 3.402, morreu, virou 5.058, foi atualizada. Então, a 5.058 e a 4.790, você assinou o seu pacto de escravidão com aquele banco que você recebe o seu salário. Desculpem usar o termo tão falado, tão forma, tão direta assim. Desculpem, senhor, os bancos, não me acusem de calúnia e difamação, mas isso é uma mera analogia. Por quê? Não existe nada de errado nisso. O banco entregou o pacote na tua mão, fez assim, igual eu mostrei pra você. Assina aqui, aqui, ó. Isso aqui. Aí você dá um visto aqui. Isso, essa aqui só um visto. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui, dobra assim. Essa aqui você assina aqui, ó. Isso. Obrigada. Tava tudo escrito lá. Você que não leu. Lembra? A culpa não é toda sua. O sistema financeiro faz isso porque é regra. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer. O gerente não foi filho da puta, não. Tava fazendo o serviço dele, coitado. Trabalhando, fez nada de errado. Não consegue abrir a conta corrente sem isso. Obrigado. Quando você abre a conta corrente, tem uma série de documentos que você assina. O termo de abertura de conta corrente, obrigatoriamente, tem que conter as cláusulas da resolução. Você concorda que o banco acessa seus dados, tem uma série de coisas lá, trocentos. Mata a tua curiosidade. Bota assim, ó, termo de abertura de conta do Banco do Brasil. Você vai ver lá, são 29 páginas, se eu não me engano. E pior, é assim que é, não é as 29 páginas que você assina, é li o termo de abertura e concordo com tudo. Mentira, você nem leu, nem te entregaram para ler, porque a vida é corrida e é assim mesmo. Trabalhei no banco 10 anos, eu nunca mostrei esses termos gerais do banco para um cliente. E não era porque eu era sem vergonha, é porque não precisava, o cliente não ia ler mesmo. Mas eu falava para ele, ó, se quiser, você tira uma via no site. É isso. Alguns clientes pediam, você vê a segunda via para mim? Ah, é muito raro. Eu até gostava desses que pediam, porque era raro. Dito isso, por que eu tô te dizendo isso? Quando você entende isso, a primeira coisa que já fica lembra que eu falei que tem a pessoa que não sabe e a pessoa que começa a ver e não quer ver. Você começa a tirar a venda dos seus olhos e falar, meu Deus do céu, quantas coisas eu já fiz com esse banco que eu nem sei o que eu assinei.
Por isso que eu tô passando por esse monte de problema. O mesmo vale para parcelamento de fatura, o mesmo vale para empréstimo, o mesmo vale para financiamento de casa. O pessoal assina financiamento de casa, aí eu falo para eles assim, olha teus contratos. Aí surge uma revolta na vida deles. Por quê? A minha casa tem um monte de seguro. Aí eu falo, tem mesmo, é obrigatório, inclusive. O seguro da casa e de vida é obrigatório. Crédito imobiliário é uma dívida que raramente tem abuso lá dentro dela. É o empréstimo, a taxa, uma taxa de administração, seguro de vida e seguro do bem. É tudo obrigatório. E você assinou. Tá lá no contrato. Seguro DP não sei o que lá o quê. Seguro DP não sei lá o quê. Tá lá. Obrigatório. É regra do sistema financeiro habitacional. Mas a pessoa nem sabe. Como que ela... Aí ela me vê falando de seguro, ela começa a procurar. Eu fui roubada. Você não foi roubado. Você assinou. Agora, isso não significa que você não pode ter luz do seu conhecimento para enxergar. O que as resoluções 5.058, que era 3.402 e virou 5.058, e a 4.790 diz? Apesar das assinaturas dadas no passado, a qualquer momento, a pedido do consumidor, ele pode mudar isso. Ele pode pegar a conta salário dele, levar o salário para outro banco, através de uma coisa chamada portabilidade. Porém, contudo, todavia, entretanto, ao você fazer isso, o banco vai falar, filho de uma mãe, quer me dar calote. Ou você vai pensar, nossa, mas a DGL tá falando que eu posso tirar o meu salário, então ela tá me ensinando a dar o calote. Não, vamos voltar pro pulmão? Eu tô te ajudando a voltar a respirar. Para que você possa negociar suas dívidas, para que você possa reorganizar seus gastos, para que você possa sair dessa escravidão financeira que você tá. Então, qual é a grande função desse conhecimento de você se libertar dessa corrente que está te aprisionando ali? É você voltar a ter o controle do teu dinheiro. Você sair dessa situação que você tá de dormir e acordar pagando boleto porque não te deixam negociar. O que a proteção salarial visa? Ela visa essa quebra de vínculo obrigatório, que não é obrigatório. Que você achava que era obrigatório, porque tu assinou os papel, tudo lá. Aí você achou que era obrigatório, você assinou sem ler. A culpa não é toda sua, mas ela é um pouco sua sim. Tem uma responsabilidade sua e eu não vou passar a mão na tua cabeça, senão eu não te ensino. Aí quando eu entendo isso, por que isso é importante, Dash? É só você pensar um pouquinho. Não precisa ser especialista de finanças para entender o que eu falo, não precisa ser bom de matemática. É só você pensar um pouquinho. Se o banco taca a mão no teu salário antes de você, por que cargas d'água ele vai reduzir o juro para você? Por que cargas d'água ele vai querer negociar com você? Se o gerente, a função dele é vender produto e dar dinheiro para o banco, para que o gerente vai parar o serviço dele para ir atrás de redução de juro para você? Na boa, gente, eu trabalhei no banco durante 8 anos. Eu não podia, eu ia ser demitida se eu parasse a minha vida para resolver pedir redução de juro para o cara que já contratou o empréstimo. Porque não dava, o máximo que a gente tinha era como submeter uma proposta. E o acesso do gerente é muito pequeno. Você acha que o banco ia deixar na mão do gerente a caneta para reduzir o juro da pessoa sem uma análise? Quando eu falo que não é com o gerente que negocia, é por isso, o gerente tem um poder limitado. O gerente é vendedor, o gerente não é filho da mãe. Eu nunca vou falar mal de gerente, eu trabalhei lá durante 8 anos, eu sei como é que era a minha vida. Eu não tinha poder para estornar uma tarifa, gente. Se eu quisesse devolver 10 reais para alguém, não podia, tinha que levar para o chefe aprovar. Porque senão realmente perde o controle, a gente chama isso de duplo controle, o gerente não pode fazer tudo sozinho. Seria até perigoso se pudesse, não está errado. Então, quando eu entendo isso, eu começo a perceber que, então, existem 2 mecanismos que protegem o meu salário para que eu possa sair desse embrolho que eu tô. Por quê? Porque essa é a única forma de eu ser ouvido. É a única forma que eu vou ser ouvido. É a única forma que eu vou conseguir respirar financeiramente. Volta lá pro pulmão, barriga e braço quebrado. Pulmão perfurado, barriga cortada, braço quebrado. Porque com esse pulmão perfurado por todos esses papéis que você assinou sem ler, não tem amputação de braço que resolve, não tem cortar gasto que resolve, não tem negociar dívida que resolve.
Porque aí você chega e fala para mim assim, eu preciso reduzir o seu consignado. Com todo respeito, mentira! Se eu cortar R$300 do seu consignado, que nem é tão simples assim, não resolve tua vida, porque tu tá todo enrolado com cartão de crédito. R$300 é só o juro do limite que você paga na conta corrente. R$300 é a parcela do agiota que você pegou dinheiro emprestado e tá pagando só o juro. Não resolve teu problema reduzir o consignado agora, porque você tá todo enroscado aqui para baixo. Então, quando eu falo que eu penso do salário para baixo, é porque quando eu quebro esse vínculo, eu começo a negociar. Agora, vale um aviso aqui. Quem quiser fazer isso aqui para dar o calote no banco, a proteção salarial é nitidamente uma coisa que antecede a negociação. Logo, assim que eu protejo o salário, automaticamente eu devo começar a negociar. Pois o contrário disso é prática de calote e má-fé. E você vai ser responsabilizado por todas as coisas que você faz errado. E você deve imaginar que o pêndulo sempre pende para o lado mais fraco, né? Então, se você quiser ludibriar o banco, quiser brincar de dar o calote, não funciona. Porque nitidamente você vai estar ali mostrando assim, quero dar o calote. Ou seja, a proteção salarial automaticamente está casada com a negociação de dívida e com uma reorganização financeira. Que raramente tem muita coisa para fazer nessa vida bagunçada aí, é muito raro que você tá pagando R$500 de telefone, porque você já tá num sacrifício muito grande. E essa movimentação de proteção salarial, ela não vai, ai meu Deus, eu vou parar de pagar tudo, não vai. Tem empréstimo que tem garantia no salário, tem empréstimo que já é vinculado ali no salário, então não sai. E outra, você não vai querer dormir com a cabeça no travesseiro sem pagar suas contas. Então, quando eu falo da proteção salarial, e é um assunto que eu falo muito por aqui, eu esperei chegar bem perto da semana para explicar um pouco melhor os fundamentos dela, é porque, raciocina comigo, você acha que o banco vai fazer isso aqui facinho para você? Você vai sair dessa live, se você quiser perder seu tempo, faz isso. Vai lá no banco. Vai lá pro gerente e fala assim, ó, eu quero que você cumpra a resolução 5.058, deixa meu salário na conta salário, e eu quero que você cadastre aí a resolução 4.790, revogando todas as autorizações de débito que eu dei ao longo do meu relacionamento com o banco. Vai lá pra você ver o que vai acontecer. Entendeu? Não vai fazer. Por quê? Para você conseguir isso, você vai precisar entender das hierarquias do sistema financeiro, como é que funciona, e eu não consigo falar tudo numa aula, como eu sempre falo. Então, se eu sei que quem faz isso, quem entrega esse direito ao consumidor é o Banco Central, através das resoluções 5.058 e 4.790, vai ser através de um passo a passo de técnica e estratégia que eu vou conseguir que isso se aplique à minha vida. Eu imagino que algumas pessoas que estão aqui já tinham escutado falar disso. Eu falo muito disso no meu conteúdo, mas eu imagino que tenha gente aqui que nunca ouviu falar. Então, assim, uma vez que você entende isso aqui, que é a proteção salarial é uma etapa de preparação. São 3 pilares para você sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E eu ensino aqui tudo com base nesses 3 pilares. Clareza do seu caso, preparação para negociar e negociação. Proteção salarial faz parte de clareza e preparação. Por quê? Eu preciso enxergar que isso não é do jeito que eu tô achando que é, para depois eu me preparar para dar esses passos. Então, para quem está me perguntando como fazer, as resoluções 5.058 e 4.790, que é abertura de conta salário, portabilidade de salário e cancelamento de autorização de débito, todas elas. Uma parte eu consigo fazer na agência. Então, o que eu consigo fazer na agência? Em posse da carta do RH, em posse da resolução 5.058, exigir a conta salário e exigir que o meu salário não seja mais transferido para nenhum lugar. Isso faz na agência. E aqui, se eles não fizerem, você pode chamar até a polícia. Mas você precisa ter a carta do RH. Agora, a resolução 4.790, em geral, o banco só aceita em vias administrativas, hierarquias do sistema financeiro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na sexta-feira. E isso aqui faz parte de um processo, não é uma coisa isolada. Então, em geral, na agência, eu faço o que é obrigação da agência fazer. Então, abrir uma conta salário e cancelar a transferência automática do salário para corrente, isso é obrigação da agência.
Agora, a resolução 4.790, somente via Bacen e Procon. Dage, por que você ensina isso de graça? Eu quero que vocês entendam algo. Isso aqui que eu trouxe para vocês hoje, essa conversa que a gente teve, que já tem aí 56 minutos, eu poderia cobrar por isso. Literalmente falando. Cobrar fazer um curso de proteção salarial e cobrar por isso. Porque isso aqui é difícil você achar. Por mais que você encontra vídeos, inclusive tem uma pessoa no YouTube que ensina bem certinho a resolução 4.790. Falam, é assim. Que a resolução 4.700 é um texto. É um texto do Banco Central. Tem lá a resolução, uma resolução. Você vai pedir o cancelamento dos débitos no Bacen e no Procon. Não é aí que tá a chave de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Isso aí é mínimo. É um passo mínimo. É isso aqui, ó, do que vem aqui embaixo. A gente costuma usar o termo pontinha do iceberg. Eu não sei se você já assistiu o Titanic. Mas o que aconteceu com o Titanic? O Titanic afundou porque o iceberg estava aqui em cima, só um pedacinho. Mas o navio estava aqui embaixo. E era uma lepa de um iceberg. E aí, quando bateu, por mais que o cara tentou virar, ele desviou da ponta do iceberg. Mas ele não conseguiu tirar de tudo. Então, esse termo é só a pontinha do iceberg, é porque não adianta você querer olhar ali a resolução 4.790, é a mesma coisa do Titanic. Vira, embarca tudo. Resolução 4.790. Aqui embaixo tem tuas dívidas. Aqui embaixo tem os contratos de anos que tu assinou. 8 anos de contrato. Você tem dívida arraigada. Você tem dívida com parente, com agiota, que não tem nada a ver com banco. Você tá devendo imposto, escola, plano de saúde. Isso é pontinha do iceberg. Então, quando eu ensino a proteção salarial de graça na internet, como eu ensino todo santo dia praticamente, eu falo de proteção salarial, é com o objetivo que você enxergue que, por mais que a pontinha do iceberg seja uma pontinha, se eu não vejo essa pontinha, não tem nem a chance de desviar. Só que se eu só vejo a ponta e não faço nada, também não adianta nada. Eu vou me estrepar e vou afundar meu Titanic também. Então, a ideia aqui é que vocês consigam entender que se o seu salário não sobra, tem um monte de coisa pra gente olhar. Preciso olhar tuas dívidas. Ontem falei de cartão de crédito, já falei de consignado, enfim, meu conteúdo aqui fala, 80% do meu conteúdo é falando de dívida. Precisa olhar teus gastos? Precisa. Eu costumo fazer isso depois de, 6 semanas que meu aluno está aplicando o método. Precisa? Mas de que adianta tu olhar tuas dívidas, tu olhar teu orçamento, se o banco manda no seu dinheiro? Se você não tem controle sobre o seu salário. Percebe? É isso. Então, assim, o que eu faço, Dage? Saindo dessa aula aqui. De cima para baixo. De cima para baixo. Eu comecei do porquê pro como. Presta atenção aqui. Eu comecei do porquê pro como. Porque quem sabe porquê, suporta qualquer como. Eu gosto dessa frase. Aprendi ela num curso recentemente. Quem sabe porquê, suporta qualquer como. E eu vou além. Só uma pessoa que sabe que o que está acontecendo com ela está errado, age. Então, se eu pegar de cima para baixo para vocês, a primeira coisa que eu falei para vocês é que eu vivi anos da minha vida fazendo desse jeito, achando que eu que estava errado, que não tinha jeito. E para piorar, gente, eu trabalhava no banco, eu devia pro meu chefe. Então eu tinha um medo duplicado, porque eu tinha medo que eles soubessem o que eu estava passando e me mandassem embora. Se eu, com a cabeça que eu tenho hoje, eu ia agradecer que tivessem me mandado embora. Mas eu tinha medo. Aí eu desci para vocês falando, isso que você está vivendo é tido como normal. Se você procurar na internet, você vai achar 999 mil memes de minha vida é pagar boleto. É piada. Desci para você e falei, você tá tão acostumado a viver assim, que todo o tempo livre que você tem, você foge dos seus problemas e busca prazer em outros lugares. Seja com comida, seja com distração no celular, qualquer outra coisa. Aí eu desci falando para você, você assinou um monte de coisa que você não sabe que você assinou. A culpa não é toda do sistema financeiro, não. Aí eu desci e falei para você, existem 2 resoluções, a 5.058 hoje e a 4.790, que protegem o teu salário. E tudo começa lá no teu RH, você falando no teu gestão de pessoas ou direto no INSS, e entendendo quais são as possibilidades que você tem, pegando a carta que tem que pegar e protegendo o teu salário.
E isso tá longe de ser fácil. Se fosse fácil, eu abria aqui e falava, gente, imprime lá a resolução 4.790, copie e cola o texto no Bacen no Procon e vamos em frente. Por quê? Precisa entender se você tem conta salário, precisa entender se você tem direito a conta salário, precisa entender se você já tem a conta salário. E essa etapa do caminho para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, vou dizer para vocês, é a etapa mais trabalhosa que tem. Eu costumo dizer que proteger o salário é mais difícil que negociar a dívida. E quando eu vou explicar a proteção salarial, é sempre assim, como é que eu faço para explicar mais simples ainda? Porque não entra, muitas vezes, na cabeça das pessoas que elas têm a liberdade sobre o salário delas. Então eu espero que hoje, como já é já é a live 90 que eu tô falando de proteção salarial, eu acho, eu espero que hoje, né, eu tenha conseguido trazer um pouco mais de clareza para vocês. A maior parte do caminho para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar não é técnico. Não é. Não é. Tanto que os 3 pilares, clareza, preparação e negociação é o terceiro. Ninguém entende quando eu falo isso, porque negociar é o que vem por último. Antes disso, vai ter que surgir uma indignação com a situação atual e um aprendizado de uma série de deveres e direitos que você não precisa ser advogado para saber e nem precisa ser especialista em finanças para saber, que é o que eu chamo de preparação. E para mim, o começo do caminho é o mais difícil, que é você ter a clareza de que isso aí que você está vivendo, por mais que seja super comum, não é normal. Pode ser comum, normal não. Gente, super beijo para quem me acompanhou aqui no Instagram, obrigada pela presença de vocês e para quem me acompanhou do YouTube também. Tchau, gente, Deus abençoe.